Olá, paz. Quero trazer um versículo aqui em João 4. Jesus respondeu e disse-lhes: Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Eu quero trazer uma resenha ou uma reflexão de um livro que eu li, que eu achei muito interessante e é muito relevante, né, para esse tempo. Existia uma corça que ela era cheia de imperfeições e ela só olhava para suas imperfeições e ela vivia no vale da humilhação. E tudo que ela fazia, ela não conseguia mudar o foco da sua visão. Então ela sempre olhava para suas debilidades, para suas imperfeições, mas um dia, passando pelo vale, ela ouviu falar do pastor e a curiosidade dela era conhecer o pastor. E essa corcinha, ela era, além dela ser cheia de imperfeições, ela era órfã e ela morava com a tia sombria. E junto com a tia morava os filhos da tia, que era a rancorosa, desanimada e o covardia. E todos queriam arrumar o covardia para a grande medrosa se casar, para que ela não ficasse sozinha. E quando a grande medrosa começou a ouvir falar sobre o pastor, ela despertou o interesse em conhecer o pastor. E um belo dia, ela ouviu o pastor passando, cantando, e ela foi atrás. Só que de todas as formas que ela procurava ir atrás do pastor, a família dela dava um jeito de colocar ela num quartinho, no lugar onde ela se sentia imóvel e não poderia sair, né? Até que um dia ela conseguiu se afastar da família e encontrar com o pastor. E ela falou para o pastor que ela tinha muito medo, mas que ela queria conhecer os lugares altos. E o pastor falou para ela que se ela permitia ele colocar nela como se fosse um espinho, um vidro no coração dela, porque aquele vidro, aquele que iria ser colocado no coração dela, representaria, creio, né, na história queria representar que ela pertencia, né, o pertencimento, que ela não era órfã, que ela pertencia. Talvez poderíamos simbolizar também a paternidade, né, que a salvação. Então ele colocou, e o pastor falou: olha, vai doer muito, mas é necessário, mas vai passar o tempo e você não vai sentir mais essa dor. E ela permitiu. E todas as vezes que ela tentava ir atrás do pastor, quando o pastor passava cantando, ela sempre se sentia imóvel e voltava para trás. Até que chegou o dia que o pastor passou e falou: olha, quando eu passar em frente à casa, eu vou cantar bem alto e você sai bem devagar e me segue. E assim ela conseguiu. E quando a família dela percebeu que ela havia saído, todos tentavam armar formas de tentar trazê-la de volta para aquela casa, aquele lugar onde ela se escondia, onde ela se isolava. Chegou momentos em que ela se sentia sozinha e o pastor deixou duas amigas para ela que caminharia com ela, que seria o sofrimento e a tristeza. E assim foi. Teve momentos na caminhada para os lugares altos que ela sentia vontade de voltar, ela sentia falta, da companhia dos familiares, daquele lugar onde ela conseguia, né, ficar um tempo ali isolada naquele lugarzinho que era aconchegante, que era de acomodação para ela. Mas ela persistiu naquele caminho, né? Ela prosseguiu até chegar um momento em que ela quase foi novamente pega pelos os primos, né? Dos familiares, e levá-la de volta, mas o pastor novamente teve encontro com ela e falou: olha, eu não posso caminhar com você em todo o tempo, mas toda vez que você estiver em situação de risco, você chame pelo pastor e eu vou aparecer. E em várias situações de conflitos, de desafios no meio dessa jornada, ela se via em desafio, só que ela se sentia assim digna de chamar o pastor, mas ela foi aprendendo que toda vez que surgia um desafio que era muito difícil, ela poderia chamar pelo pastor e o pastor sempre voltaria para ajudá-la, né? E até que ela consegue subir, né,
todos esses lugares de desafios junto com as suas companheiras, que era o sofrimento e a tristeza, até que ela consegue subir e alcançar os lugares altos. E quando ela chega nesse lugar, ela tem seu nome transformado, ela passa a ser chamada como Graça e Glória. E as suas duas amigas também têm os seus nomes transformados, passam a ser a Alegria e a Paz. E lá do alto, ela olha para o pastor, né, juntamente com o pastor, e ela pergunta para o pastor se não teria como os parentes dela conhecer o pastor e ter sua vida transformadas, né? E o pastor falou que sim, que todos eles tinham um convite, só que ele só poderia descer e ajudá-los se eles chamassem por ele, se eles convidassem ele para fazer parte, para ajudá-los nesse processo de transformação. Outro ponto que eu esqueci de falar durante essa história, que todas as vezes que ela estava em apuro, o pastor falava para ela, olha, sempre caminhe em volta das águas, né, dos rios. E aqui representa nesse versículo muito bem, né? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E essa água nos tempos de hoje, né, de vida, é a palavra de Deus. E muitas vezes nós estamos perdidos, estamos sem direção, porque a gente não tem o hábito de tomar dessas águas diariamente, né, para ter o seu interior, a sua vida sendo transformada todos os dias com essa fonte de vida. E também não temos o hábito de clamar pelo pastor, que no momento de desafios que eles virão na nossa jornada, na nossa caminhada, nós não temos o costume de chamar pelo pastor, que pode nos ajudar, que pode nos sustentar, que pode nos orientar, né? E essa é a grande lição do livro. E outra coisa que eu achei muito interessante é que há companheiras que o grande pastor deixou para ela, para a grande medrosa, era o sofrimento e a tristeza. Então, grandes desafios da sua vida não vão ser, você não vai ser construído em momentos alegres, são importantes, mas os momentos de dificuldades, momentos de sofrimentos é o momento que você mais irá aprender na sua vida, na sua jornada. E se você perseverar, se você não olhar para trás, mas manter os seus olhos no pastor, manter a sua confiança no pastor, em todo o tempo você vai estar sustentada. E ele vai colocar no meio do caminho aquilo que é necessário, aquilo que vai te trazer refrigério, aquilo que vai te trazer sustento, aquilo que vai te trazer alívio, aquilo que vai te trazer provisão. Então basta que a gente possa sempre ter como referência essa historinha, né, da grande medrosa, que se via cercado de parentes que não eram muito bons. E hoje eu queria trazer uma reflexão, né, qual é o lugar que muitas vezes nós, como cristãos, conhecemos a palavra de Deus, estamos escondidos, né, estamos ali, tentamos sair, mas por uma voz, por uma direção, por algo que acontece, nós retornamos para aquele lugar. Esquecemos de buscar da fonte, né? Dessa fonte de água viva, dessa fonte que supre, dessa fonte que transforma a cada dia. Um abraço. Tchau, tchau.